Bom dia, pessoal. Vamos continuar a nossa aula sobre as grandes navegações. Nós sabemos que as grandes navegações surgiram na Idade Moderna, no auge da monarquia absolutista. Essas grandes navegações tinham o objetivo principal de regenerar a economia do velho mundo, ou seja, recuperar, dar mais poder à burguesia e aos reis, aumentar o comércio. Nós temos duas nações que foram as pioneiras nas grandes navegações. A primeira delas foi Portugal, de seguida pela Espanha. Todos esses conceitos sobre o pioneirismo português, bem como as conquistas espanholas, vocês já viram nas aulas anteriores. Agora nós vamos ver um pouquinho das consequências dessa expansão marítima. O que aconteceu? O que elas ocasionaram? Elas ampliaram o conhecimento humano sobre a geografia da Terra. Então, já começaram a perceber que a Terra não era plana. Tá? Começou a se ver a Terra por outros olhos. Nós temos aqui o início de um comércio, uma revolução comercial unificando os mercados europeus, asiáticos e americanos. Antes, nós tínhamos as cidades italianas como o auge, fortemente. Agora aqui, elas começam a perder poder. Nós temos a decadência das cidades italianas. Nós temos a formação de um sistema colonial. O escravismo, a escravidão volta, só que agora nos moldes capitalistas. Nós temos a hegemonia europeia sobre o mundo, ou seja, os europeus dominam o mundo. Aqui nós temos o afluxo de metais provenientes da América para a Europa. O que é afluxo? Uma grande quantidade de metais preciosos que eram retirados da América e levados para a Europa. Tudo isso fez com que o comércio modificasse. Nós temos uma revolução comercial aqui. Essa revolução comercial é uma transformação na economia. Ela se dá a partir do século XV, tá? Lá na segunda metade do feudalismo. E muda totalmente com as descobertas do novo mundo. Esse movimento ele se efetiva, demora mais ou menos 2 séculos para se efetivar e causa profundas modificações na economia, o que vai preparar um mercado moderno capitalista. Quais são as características dessa expansão marítima? A ascensão do capitalismo, ou seja, ele começa a crescer, ele surge, ele se torna forte. Nós temos aqui o lucro, nós temos aqui pagamento de salários, os empregados, os trabalhadores. O sistema capitalista, a essência dele é a propriedade privada e a livre concorrência. Um outro fator é o incremento do sistema bancário. Aqui nós temos o primeiro banco público e ele surge na Inglaterra. Criação das companhias de comércio que controlavam determinadas áreas, uma moeda padrão, o aparecimento do mercantilismo, medidas de economia e política que aumentavam o absolutismo monárquico e promoviam a prosperidade do Estado. Um controle estatal, ou seja, o controle da economia pelo Estado. O metalismo, a prosperidade de um país que está condicionado ao acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. A balança de comércio favorável, que é o volume das exportações sempre superior às das importações. Lembram que eu falei para vocês que o importante era vender mais e comprar menos. Aqui é a exploração das colônias. As colônias que deveriam ser exploradas eram aquelas que tinham algo a oferecer, tá? Então, eles selecionavam aquelas que tinham metais preciosos ou produtos tropicais para o mercado europeu, aquilo que não tinha na Europa. Surgimento aqui também do protecionismo, proteção ao comércio, ou seja, o Estado incentiva a produção local para que ela possa ser vendida. E também
existe uma espécie de imposto que são as tarifas alfandegárias sobre os produtos importados, ou seja, eles cobravam mais de todos os produtos que eram comprados de fora do país. Quais são as consequências dessa expansão marítima? O que eu já falei ali no início, o retorno da escravidão, o maior desenvolvimento capitalista e aqui uma preparação para uma revolução industrial, com a formação de classes capitalistas, com o aumento do mercado consumidor, com o aparecimento de novas técnicas de produção fabril e o acúmulo de capitais.